Então, hoje, terça-feira, dia 11 de dezembro, são 9h40, estamos começando um novo bate-papo aqui com eu, Fred Dutra e Alexander. Mas, enfim, você comentou que tinha alguns aspectos daquela história do cachorro do Carrefour tinham te chamado a atenção e você gostaria de dar uma palavrinha sobre isso, e eu fiquei curioso para saber o que é. Diga lá. Então, inicialmente eu não dei muita trela para o assunto. Eu não sabia do barulho que isso estava causando. Aí eu vi alguma coisa, acho que foi no Terça Livre, e acho que imediatamente antes, imediatamente depois, também vi o Nando Moura falando alguma coisa. Mas eu fiquei mesmo, mas o do Nando Moura, antes de mais nada, né? Acho que é importante dizer algumas coisas antes de entrar no assunto. Quem me conhece, quando esse vídeo for pro ar, quem me conhece sabe que eu sempre tive cachorro quando morava na casa da minha mãe, desde criança, sempre se cuidou muito bem dos cachorros em casa. Todos eles viveram mais de 15 anos, mais de um cachorro viveu 18 anos onde eu morava. E eu cresci com um cachorro do lado. Adoro, sou daquele tipo maluco por cachorro mesmo, que vê o cachorro, tem que ir lá brincar com o cachorro, tem que fazer bagunça, tem que sair com mão e braço arranhado, enfim. E eu gosto tanto de cachorro que depois que eu saí da casa da minha mãe, eu nunca mais tive. Porque, por duas coisas basicamente. Uma, acho uma judiação ter cachorro em apartamento. E você sai, e na época, ia o cachorro ficar no apartamento sozinho. Eu acho isso uma tremenda sacanagem com o bicho. Então, eu falei assim, até minha mulher uma vez falou, você quer pegar um cachorro, qualquer coisa, sei que você gosta, falou assim, ó, se tiver que pegar um, tem que ser dois, porque pelo menos um faz companhia para o outro. Eu gosto mesmo muito de cachorro, e aí, claro, ela não aceitou, dois já seria demais. Enfim, e outra é assim, apesar da minha visão sobre esse assunto ter mudado bastante de alguns anos para cá, o apego que você tem com esses bichinhos, ele é natural que aconteça. Aliás, tem toda a história de você, eu já li a respeito sobre a história de você ter que sacrificar o cordeiro, os judeus, lá uma passagem muito interessante que depois talvez seja bacana tratar. Bom, falei já demais e não disse nada. Então eu vi que tinha umas pessoas se manifestando de uma forma tanto quanto histérica a respeito do evento do tal cachorro, né? E o Alan dos Santos, do Terça Livre, chamou a atenção sobre isso, porque simultaneamente a esse histerismo por causa do cachorro, e eu acho que a pessoa que fez, se fez o que se falou que fez, ela tem que ser punida e pronto, né? Mas o histerismo, quando uma pessoa sofre uma agressão dessa, e são mais de 60 mil por ano, a gente sabe, que acontece aí, a repercussão que isso dá é ridícula. É só um número, né? Então, as proporções estão invertidas. É isso que ele chamou a atenção e que eu também enxergo. É para ignorar? Não, não é para ignorar. É para tomar as medidas e pronto. E também, outras coisas que foram faladas muitas dessas pessoas que defendem radicalmente uma punição, tinha gente até querendo saber onde tal sujeito morava, que ia resolver o negócio por conta, ia dar fim no cara, enfim. Muitas dessas pessoas, em relação ao aborto, por exemplo,
são até a favor. Então, essa é a inversão pela qual aí eu estou falando tudo isso daí que a gente tem que chamar a atenção, porque é a vida de uma pessoa e a vida de um animal. E eu gosto muito, novamente, vamos reforçar aqui, dos animais. Mas não. Outra coisa que se faz, e que eu estou falando aqui, se não, não faz parte da tua família. Por mais que você um animalzinho, deve ser respeitado, deve ser cuidado e tudo mais. Eu sou fanático por bicho, repito aqui mais uma vez, mas ele não faz parte da sua família. Você pode gostar... na verdade é o seguinte, o que me fez agora, outra coisa que me fez ficar com vontade de falar disso é o seguinte: eu tenho visto muitas e muitas vezes, vi isso muitas e muitas vezes antes de sair do Brasil e depois que voltei não me lembro de ter visto, mas certamente continua ocorrendo. Muita gente que põe o cãozinho num bercinho desses de rodinha e leva para passear, e eu vejo muita gente aí, pai e mãe, que coloca coleira no filho, para o filho não sair muito de perto para ter o controle. Se isso não é uma inversão, eu não sei o que é. Pronto. E agora você pode dar suas cacetadas. Porque eu já falei muito. Não, eu sei que você basicamente deu Você fez um alinhamento geral, que é o meu também, em relação a essas ideias. O que me chama a atenção as mesmas coisas que te chamaram a atenção. O seguinte, eu também morei em sítio até os meus 12 anos, até os meus 18 anos, 17, 18 anos de idade, e nós tínhamos lá, a princípio, era uma pastora alemã, a belga, pastor alemã, pastor belga, um manto amarelo, ou seja, ela toda a amarelinha, toda lourinha, a flecha. Também teve 4 ninhadas, 3 das ninhadas foram extremamente complicadas, porque uma foi com 12, a outra foram 16, a outra foram 18 filhotes, que a gente teve que tomar conta. Foi um desafio fazer com que todos eles sobrevivessem. E aí era assim, adorava aquela cadela. Depois, eventualmente, ela morreu e nós tivemos 2 vira-latas que faziam um barulho danado na casa, no sítio. Enfim, eu sou apaixonado. Se eu pudesse hoje morasse numa casa, eu adoro o Weimaraner, eu acho que um cão lindo, é muito, muito, muito legal. Não é muito pequeno, né? Enfim. Mas também concordo com você, não tem condição de você ter um cachorro em apartamento, é uma maldade com o bichinho. Eu vejo aqui em Fortaleza as pessoas passeando no calçadão, na beira-mar. Tem gente que tem husky, tem gente que tem São Bernardo em Fortaleza. Olha, ou você é muito rico e o seu cão vive no ar-condicionado, ou você está fazendo o bicho, sabe, levar a vida de um sofrimento que é algo assim sem tamanho, entendeu? O São Bernardo não aparece em Fortaleza se não for trazido para cá, porque o bicho não sobrevive nessas condições, entendeu? Nesse clima. Mas, enfim, agora, é preciso saber, né? Tudo é uma questão de equilíbrio, né? Tudo é uma questão de bom senso. E sobre a repercussão do caso, alguém falou alguma coisa, parece que há um estudo, devem haver vários, mas a pessoa citou um estudo em particular que eu não consegui localizar, de um italiano, falando sobre por que certas coisas afetam a opinião pública de uma tal maneira e outras não. Né? Ou seja, essa barbaridade que foi cometida contra o animalzinho foi um ato cruel,
não tem justificativa para isso, você não faz isso com bicho, mas ao mesmo tempo parece que dias antes disso, eu não acompanhei, mas foi dito, dias antes disso, uma senhora de 106 anos de idade foi morta a pauladas. E não houve um pingo dessa comoção. A comoção não foi a mesma. As pessoas não são necessariamente responsáveis por como essas coisas afetam a gente. A gente não controla muito como essas coisas afetam a gente, né? Mas é preciso, se a gente está pensando nesse assunto, é preciso fazer uma avaliação, sabe, vamos equilibrar que realmente o negócio do cachorro mexeu muito comigo e, de repente, isso aqui aconteceu e eu nem te ligo, né? Então, isso é um fenômeno a ser estudado realmente melhor. Por que, de repente, as pessoas se revoltam com uma coisa, se mobilizam, se sentem tremendamente mexidas com um evento e não com outro, né? Fica aqui a pergunta, porque eu efetivamente não tenho uma resposta conclusiva sobre isso. Agora, mas dá para discorrer um pouco sobre isso aí. Não, dá, mas como esse assunto ele é bastante extenso, eu vou deixar levantada essa lebre aqui. Por que a gente, não só com relação ao cachorro, com relação a tudo, né? Por que existe uma desconexão entre a verdadeira relevância de certos fatos e a maneira como nós reagimos a estes fatos? Ou seja, o que fizeram com o cachorro é uma crueldade, mas matar uma senhora de 106 anos de idade a pauladas é evidentemente uma agressão uma violência, uma barbaridade muito maior nessa Olimpíada aí da selvageria, né? Uma coisa que deveria ter nos mobilizado mais, mas nós não temos um controle sobre isso, sobre como nós, como um grupo, né, em sociedade, sobre como nós nos comportamos ou reagimos sobre isso, e às vezes dentro de nós mesmos, né, porque isso é uma coisa que tem a ver com aí a psicologia, né, sobre por que algumas coisas afetam a gente mais do que outras, independente do seu valor intrínseco. Isso é uma coisa. O Bernardo Kister também fez um vídeo muito interessante sobre isso, porque aí começou a ver várias comparações que eu não acho inteligentes, do tipo, se preocupa com cachorro, mas não se preocupa com aborto. Então, eu acho que a coisa toda foi boa, no sentido de que proporcionou diversas discussões. Eu não acho que porque uma coisa seja necessariamente importante para você e que tenha que te mobilizar, que você necessariamente não esteja dando importância para outra. Ao mesmo tempo, eu acho bastante interessante que uma coisa leve a discutir outras também, entendeu? Então, o assunto em si do cão, ele é relevante, ele é importante, assim como também buscar aproveitar um momento para conversar sobre outras coisas. Toda essa reflexão ela pode ser muito produtiva para a gente. E eu só queria terminar essa primeira nota aqui com uma observação que você fez aí também, que é claro, mas que é uma coisa que já me incomoda há algum tempo, e eu acho que isso tende a aumentar, que é essa tentativa bem-sucedida, porque, na minha opinião, existe uma manipulação aí que as pessoas não estão se dando conta, de humanização do cão e desumanização do ser humano. Faz parte totalmente da guerra cultural. Exato. Né? Meu cachorro é como é um membro da minha família, meu filhinho, meu filho e tal. Isso passa do ridículo, isso tem um lado muito perigoso. Eu não quero
sem justificativa. Você quer ver, é uma coisa que eu relaciono diretamente com isso. Eu tenho recebido aqui, você deve ter visto isso no Facebook, em outras redes sociais, as pessoas mandando todo tipo de vídeo fofinho, que realmente são uma gracinha, das mais diversas interações com os mais diversos bichos. Uhum. E uma que me parece ser um exemplo assim, ser claro do que eu estou querendo dizer é as pessoas brincando com a vaca. E tem um vídeo de um cara jogando futebol com a vaca, e tem um vídeo da mulher deitada em cima de uma vaca, e a vaca fazendo carinho nela e lambendo ela, e a coisa mais linda. E em todos eles que postam, que são na minha rede, que aparecem na minha timeline, por serem amigos, eu quase que sempre eu deixo o meu comentário lá, jocoso, brincalhão, dizendo assim, mamãe ensinou a não brincar com a comida. Entendeu? Tá certo. Porque é uma coisa importante, porque por trás disso, o que eu vejo? Eu vejo a preparação para que, eventualmente, mais à frente, a gente comece a ter as mesmas conversas loucas, treslocadas, de ideólogos de esquerda, querendo dizer que a gente, né, não deve comer carne, que a gente não deve existir, basicamente, né, porque uma coisa vai levando a outra, né, que os bichinhos isso, que os bichinhos aquilo e tal, não sei o quê. E a minha visão em relação a isso é o seguinte, eu sou, como você também quis deixar claro, eu sou 100% a favor dos bons tratos com os animais. A gente tem que ter, no mínimo, eu não gosto de animais. Ok, mas você tem que ter um tremendo respeito para com a natureza. Não só os animais, para com tudo na natureza. Nós somos responsáveis por cuidar disso, entendeu? E a gente tem que cuidar disso com responsabilidade, né? Você não pode cortar uma árvore por diversão, da mesma maneira que você não pode torturar um bicho por diversão ou matá-lo porque te deu na telha. Só mosquito. Né? Agora, você deve tratar o bicho com humanidade, se ele está aos seus cuidados, seja responsável por ele, não abandone, não compre um cachorrinho para o seu filho para depois abandonar na rua, né? Enfim, é vida também, né? Agora, existe uma grande diferença entre vida humana e a vida animal, e nós, seres humanos, nós nos utilizamos dos animais como a nossa cadeia alimentar, para a nossa sobrevivência. Né? E realmente, para quem nunca viu, as pessoas da cidade que nunca viram, o trato desses animais, o abate desses animais e tudo mais, pode ser uma coisa que pode chocar, mas ela cada vez mais no mundo ela está sendo feita de uma forma o mais humano possível, de forma a provocar o menor estresse possível nos animais, porque sim, nós nos alimentamos desses animais, nós precisamos desses animais, é a fonte primária de proteína de toda a nossa espécie, entendeu? Então, assim, isso não há nada de desumano nisso. Desumano e absolutamente ignorante é cometer uma barbaridade, um ato de selvageria, de crueldade, sem justificativa nenhuma. Entendeu? Isso é bárbaro, né? Então, você tem que ter respeito com os animais ao mesmo tempo em que eles são a fonte da nossa subsistência também. Nós precisamos deles para sobreviver como espécie. Não existe nada de imoral ou ruim nisso, como a esquerda já enseja aqui querer começar a colocar. Nos Estados Unidos existem N vídeos, depois eu posso até te mostrar se você não viu, é ridículo, constrangedor de ver, de ativistas da PETA e de outras organizações
que entram dentro de um restaurante, e de repente começam a declamar um poema, ou gritar e chorar, porque estão matando um frango. Entendeu? Eu nem gosto muito, mas tudo bem. Mas você está entendendo? Comparando isso a um assassinato, eu não vou nem me estender muito sobre isso. Gostaria só de finalizar com a questão da punição. Eu acho que tem que haver punição, sim. Agora, uma coisa que eu não vi ninguém falar foi que o pobre coitado, o miserável, a pessoa pobre de espírito que cometeu esse ato bárbaro, o fez porque alguém do Carrefour virou para ele e falou assim: resolve aí. Tipo, entre parênteses, vamos ver aqui tudo que está dentro desse entre parênteses que não foi dito, mas que está subentendido. Não quero saber, se vira, dá seu jeito, não quero ter apurrinhação com isso, não quero gastar dinheiro com isso, não me interessa. E você está falando, e isso foi dito em última instância, não sei se a ordem foi passando na cadeia de comando, né? Mas o fato é que isso, em última instância, chegou como ordem para uma pessoa que era, no mínimo, absolutamente limitada, né, na sua humanidade ou na sua compreensão de como resolver aquele problema, e que provavelmente também não deve ter sido dado muito tempo para resolver. E ele o cara, um bruto, resolveu da pior maneira possível. Mas se tivesse havido algum tipo de preocupação com como fazer isso, e deveria ter havido, Claro. tá? Deveria ter havido, tá? Isso não teria acontecido. Então, o Carrefour, como empresa, ele é, sim, responsável. Agora, como movimento que vamos boicotar o Carrefour, vamos isso, vamos aquilo. Eu acho até legal, às vezes, algumas dessas campanhas de boicote como forma de protesto, mas há que se observar também aqui, e eu não sou nenhum fã do Carrefour, nem eu, mas que daquela empresa ali, se a população local boicotar, você está botando um monte de gente na rua, eventualmente, em última instância, que não tem nada a ver com a morte do cachorrinho. Algumas pessoas, inclusive, pelo que eu soube, que inclusive alimentavam e cuidavam dos cachorrinhos que estavam ali à volta, né? Você acaba com o comércio e você demite pessoas, então tem que se ter responsabilidade e bom senso sobre como lidar sobre isso. De repente, o Carrefour, que eu saiba, não se pronunciou. Então, assim, às vezes, ao invés de simplesmente nós também, o público, reagir de uma forma impensada, deveria também ter havido um protesto formal, direto à diretoria do Carrefour, daquela unidade, ou ao Carrefour no Brasil, para que se manifeste, entendeu? Para que se posicione, porque eu não sei qual é a posição do Carrefour. Seria uma excelente oportunidade, inclusive, para o Carrefour. Eu acho que as empresas muitas vezes perdem a oportunidade nesses eventos desastrosos de fazer uma boa relações públicas, uma boa relações públicas com a comunidade, do Carrefour poder vir a público e dizer: não, nós não concordamos com isso, e assumir responsabilidade. Temos nossa parcela de responsabilidade pelo acontecido, estamos investigando o assunto, vamos tomar medidas, ou já estamos tomando medidas, e eventualmente lançar uma campanha de bons tratos dos animais, que é uma coisa que conquista todo mundo. Enfim, todo mundo errou, mas eu acho que houve uma conversa muito interessante, vários assuntos interessantes foram levantados aí. Sim. Enfim, essa seria a minha colocação. Não, acho isso também. Esse assunto serviu de gancho para muitos outros mais pertinentes, eu acho, ou pelo menos tão pertinentes quanto, não, mais pertinentes mesmo. Mas tudo isso realmente faz parte no final das contas, tudo isso que aconteceu mostra para nós que o plano de destruição da família continua forte. Por que eu digo isso também? Baseado também em experiências que eu tive com
a minha família, quando a gente foi, olha só, vou conectar, fazer mais uma vez a conexão, hein? Quando a gente teve na França, isso faz bastante tempo, faz 7 anos, e a minha filha tinha 1 ano, e aquela história, né, do esquerdismo na França ser forte, mais um ponto que eu vou dizer, que eu vivi para reforçar. A gente foi entrar num restaurante, eu, minha esposa e minha filha, e não deixaram a gente entrar. Porque, né, a gente tinha uma criança de 1 ano de idade, né, e criança de 1 ano de idade chora, pode fazer cocô, tem que trocar fralda, enfim. Mas tinha gente entrando com um cachorro. Percebeu? O negócio mesmo, é parte de uma cultura mesmo, que existe e que é disseminada. Muito tempo antes disso, há uns 20 anos atrás, nem conhecia minha esposa, nem nada, tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava numa região mais ou menos central de São Paulo, na Santa Cecília, e estava saindo de um dia de trabalho, e veio um rapaz, mais ou menos, também devia ter uns 25 anos, alguma coisa assim, com um panfletinho na mão, um papelzinho, e veio e perguntou se eu gostava de animais, esse tipo de coisa. Isso há 20 anos, 20 e poucos anos. Eu falei que sim, claro. E aí ele me perguntou na sequência alguma coisa, se eu era, acho que vegetariano, alguma coisa assim. E eu falei que não. Né? Falei, não. Meu, assim, imediatamente a face do sujeito se transformou e ele não me agrediu, mas ele ficou absolutamente enfurecido, puto da vida, e começou a falar um monte de coisas para mim, entendeu? E isso há 20 e poucos anos. Eu falei, meu, o cara tá louco, né? Só que aí você começa a juntar as coisas, né? Há 20 e poucos anos já tinha um sujeito fazendo esse tipo de coisa, que tudo bem, em relação a hoje era uma quantidade muito menor. Hoje mais pessoas estão nessa vibe maluca aí. Existe, a gente sabe, o plano de destruição da família. Isso faz parte. Por quê? Porque 10 anos depois, um pouco mais ou menos, eu vi uma situação real de uma civilização da francesa que valoriza ou discrimina uma criança em prol de um animal. Né? Uma criança de 1 ano vale menos do que um animal. Né? E aqui no Brasil isso acabou chegando com esses exemplos clássicos aí que a gente citou, que as pessoas começam a tratar os animaizinhos como bebês, como crianças. Já saiu em capa de revista, não só aqui no Brasil, como também já vi fora, a Nova Família, e a Nova Família é composta por uma foto incluindo animais, né, e sem crianças, né, e então eu acho que o objetivo é esse aí. A família vai ser composta talvez de uma pessoa ou de um casal, sei lá, e com animais. E essa questão que você citou aí dos vídeos das pessoas com os animais humanizados, é mais um ponto muitíssimo interessante que eu já percebi. Por quê? Porque, invariavelmente, junto com esses vídeos dos animais humanizados, divulgam-se vídeos de seres humanos bestializados, ou brutalizados, ou foras da lei, criminosos. Então, o que acontece? Começa-se a inverter a hierarquia, né? Você começa a dizer que, veja só como os animais são bonzinhos e os seres humanos são do mal. Então, peraí. Então, você começa a desequilibrar essa balança
em prejuízo nosso, da humanidade. As pessoas se esquecem que esses animais todos que se colocam, às vezes, em vídeos, por exemplo, dando abraço, que o animal vem e dá um abraço, esses animais, eles não aprenderam isso com outros animais, sua espécie ou de outras. Eles aprenderam isso com a gente. Eles começam a imitar algumas coisas que nós fazemos. Nós ensinamos os cães a sentar, nós ensinamos os cães a dar a patinha, nós ensinamos os cães uma série de coisas, e não só os cães. Claro, o animal ele aprende por si só um monte de coisa que faz sentido e é importante para a vida dele, para a sobrevivência dele, especialmente no mundo animal, no mundo selvagem. Agora, eu quero ver a pessoa que vai dizer que, então, matar um animal para comê-lo, para a sua subsistência, é pior do que a gente vai lá e, como você citou aí, a gente vai e tenta fazer isso da forma que menos traumatize, ou enfim, respeite da melhor forma o animal. Agora, a pessoa se esquece e não vê na televisão os documentários que mostram quando os animais, os predadores caçam, por exemplo, um leão caçando um daqueles cervos ou sei lá, gnus, por exemplo. No que o leão ele derruba o gnu, ele já rasga com os dentes ou com as patas e já começa a comer, e o bicho está vivo. O bicho está vivo. Vivo. Cadê a humanidade desse leão? Isso. Cadê a humanidade desse leão? O Pondé fala sobre isso, Alexandre. É uma das coisas mais cruéis que existem, selvagens, por isso mesmo, da natureza, é a maneira como o mundo animal se comporta. Ele é absolutamente brutal. É brutal. Totalmente. Se existe um responsável pela extinção da maioria das espécies até agora na história, é o próprio mundo animal. Ele come a si mesmo, entendeu? E não existe isso. Agora, eles também, os animais, vamos dizer assim, eles são, de uma certa forma, mais éticos do que muitos dos humanos, na medida em que eles o fazem no momento necessário, pontual, que eles precisam se alimentar. Agora, quando eles os fazem sem a menor... não existe... Piedade, não existe piedade. Piedade não existe. Não, piedade é um conceito humano. Exatamente. Eu já vi filmagens, tem muitas por aí, de um gavião, por exemplo, veja só a brutalidade, um gavião atacando um carneiro. O bicho tem tamanho, tem porte suficiente, tem garras fortes o suficiente para matar um carneiro e voar. É lógico que um carneiro filhote, né? Mas eu já vi isso. Esse vídeo está aí na internet. E, inclusive, de tentativas, né? Recentemente eu recebi um vídeo de um gavião, de uma águia, agora não sei, quase levou um bebê. Estava no parquinho brincando e o pai se distraiu, ele passou, só que ele não pegou de primeiro e o pai correu para salvar o seu filho. Então, não tem misericórdia nisso. Não tem, lógico que não. E assim é a vida. Eu acho que há muitos anos atrás, eu já ouvi a história, acho que há mais de 20 anos atrás também, eu já ouvi a história do garoto que era fã do McDonald's e um dia levaram ele para a fazenda e o moleque quase que surtou. Cidades, viveu, né, os poucos 9, 10 aninhos de idade dele lá, sei lá quantos anos a criança tinha, na cidade, no mundo de asfalto e concreto, e aí levaram ele para uma fazenda para mostrar de onde que saía o hambúrguer dele, e quando ele viu aqueles monstros, veja bem, ele não viu um abate, nada disso. Ele só viu os animais lá passeando. O boi, a vaca, a galinha, o porco.
A criança surtou, porque para ela aquilo eram monstros, entendeu? Então, nós, e isso não é uma coisa restrita às crianças, não. Os nossos adultos. Desculpe, ligado a tudo isso, existe um componente ligado a tudo, não só a essa questão que nós estamos conversando, mas a tudo mais. Existe a questão da imbecilidade quase que voluntária do ser humano, independente do seu grau de escolaridade. As pessoas têm preguiça de pensar e elas se movem, na maioria das vezes, sem perceber, unicamente com a sua emoção. Né? Então, elas veem, sabe, um coelhinho bonitinho, elas veem alguém brincando de futebol com a vaca, elas falam, coitadinho. E aí, sem perceber, elas se deixam levar por uma retórica que vai crescendo, às vezes, através de gerações, como você mesmo já apontou, esse movimento de proteção aos animais, essa ideologização desse movimento de proteção aos animais é uma coisa que já tem uns 30 anos ou mais. Começou, acho que de uma forma mais forte nos anos 60, alguém provavelmente vai puxar a história disso aí, vai descobrir que já existia há muito mais tempo, mas da década de 60 para cá que a gente foi vendo essas coisas começarem a acontecer, adquirir uma massa, né, de militância, né, baseada puramente ideológica, né, mas que conta como alimento principal para a sua subsistência. O alimento principal da subsistência de qualquer ideia idiota, estúpida, imbecil, estapafúrdia, ignorante, fela da puta, perdão da palavra, entendeu? É o imbecil que, a despeito de ter um cérebro, prefere, sabe, não usá-lo, usar só as emoções, e ele não tem capacidade crítica, portanto, porque capacidade crítica é como um músculo, você tem que exercitar isso para que isso possa funcionar. E esses caras, sabe, e a grande maioria da nossa sociedade, estou falando do Brasil só, não, no mundo, as pessoas não usam, não exercitam a sua capacidade crítica. Eu tenho até receio, às vezes, que eu estou falando aqui contigo e uso a expressão capacidade crítica, porque isso, às vezes, no meu imaginário, remete muito àquelas terminologias de esquerda, de problematização, desconstrução, e, né, teoria crítica e tudo mais, que é um bando de lixo. Que é um bando de lixo, né? É ideologia pura. Veja bem, não estou falando disso. Eu estou falando de você olhar para uma situação e enxergar para além das suas emoções. E isso é uma capacidade extremamente necessária à nossa sobrevivência. Você é pai, você sabe disso. Se acontece, Deus me livre e guarde aqui, mas se acontece alguma coisa com o meu filho ou com a sua filha, de cair no chão, se machucou, talvez quebrou uma perna, alguma coisa assim, você não pode se transformar num pote de manteiga emocional. Você tem que ser frio, racional, objetivo e tomar atitude para socorrer a sua filha, certo? Claro que sim. Já aconteceu. Exato. Porque senão você não serve para nada. Sim. Entendeu? Você, como pai, não serviria para nada. Da mesma forma, nós, como cidadãos, sabe, nos deixar levar pela primeira narrativa, pela primeira manchete que nos atinge, entendeu? E nós temos que ter a capacidade de analisar as coisas para além das aparências. Não é tão difícil. Se alguém, porventura, estiver nos ouvindo, meus caros, não é tão difícil. Você pode fazer. Pense, entendeu? Sim. Busque informações. A nossa sociedade, a nossa civilização depende tremendamente disso, de que nós sejamos mais objetivos, que nós pensemos com mais racionalidade, com mais frieza,
frieza no sentido de não deixar que nossas emoções interfiram nas nossas ações, entendeu? Na nossa análise, na nossa capacidade de entendimento do que está acontecendo, entendeu? Sim. Então, assim, é o que acontece. Movimentos como PETA ou outros agora que não me... Mas boa parte das sociedades de proteção e defesa dos animais acaba que toda vez que você pega uma causa e você mergulha ela na ideologia e utiliza ela politicamente, você, na verdade, está fazendo o quê? Você está desfazendo a importância real daquela causa. Na hora que você politiciza a questão dos animais, você não está contribuindo em nada para que a sociedade entenda qual é a forma adequada para lidar com isso. Não, reduz-se tudo a uma guerra ideológica. E aí os intelectuais ficam super satisfeitos, os militantes também, porque eles se contentam em se masturbar nessa discussão e nessa briga e nesse novo conflito de classes, nesse novo nicho que eles descobriram, que eles conseguiram desenvolver para reproduzir uma versão diferente de uma guerra de classes, né? E que não leva, ou seja, e nada disso leva a um resultado prático, positivo para a sociedade. A gente não ganha com isso, a sociedade não evolui, as coisas não melhoram, entendeu? Aposto com você que hoje, dia 11 de dezembro de 2018, as pessoas, todo mundo que gritou, 99% das pessoas que gritaram sobre o cachorrinho do Carrefour, não estão mais nem aí, e qualquer situação que tenha havido lá no Carrefour está entregue à própria sorte. Não vai acontecer nada, talvez. Além do cara perder o trabalho, talvez. Exatamente. Ou seja, muito possivelmente, nada foi feito para evitar que esse tipo de situação se repita. Não existe ninguém se conscientizando ou falando a esse respeito, entendeu? Ou seja, foi até tem um ou outro político querendo endurecer as penas contra esse tipo de coisa, mas então, aí é aquela velha história, sempre alguém se aproveita desse tipo de defesa de qualquer minoria que seja, mesmo que seja uma minoria animal. Não, exatamente. Aí corre o grande perigo. Porque como isso é uma derivada da preguiça intelectual, da preguiça cívica das pessoas, de não querer fazer nada, apenas querer manifestar, né, expressar as suas emoções e a sua indignação, e se dar por satisfeito por isso, né? Isso abre também, ou seja, a sociedade civil não faz nada, e aí abre-se uma grande oportunidade para os políticos que adoram isso. Não, então eu vou fazer alguma coisa e eu vou legislar. E as pessoas vão lá e falam, joinha, porque você, de uma certa forma, me livra da obrigação moral de fazer algo a respeito. Então, eu dando força para você, votando em você, eu, de uma certa forma, me desincumbo da responsabilidade, porque isso passa a ser sua obrigação. E, como 99% dos casos em todos os países no mundo inteiro, sempre que alguém vai legislar sobre uma causa, né, quase 99% dos casos, o faz de uma forma populista, de uma forma a atender aos anseios emocionais do seu eleitorado, e raramente consegue fazer uma lei que não piore a situação. As leis que são feitas normalmente acabam piorando a situação, ao invés de melhorá-la, porque, entre outras coisas, porque as pessoas nunca pensam nas consequências, nas outras consequências para aquela legislação que está sendo proposta. Né? O Peterson fala muito sobre isso. Tem uma palestra dele na Oxford Union, na Universidade de Oxford, em que, ao final da palestra, alguém faz uma pergunta: se o senhor pudesse dizer alguma coisa para o Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá,
o que o senhor diria? E ele pensou um bocado, realmente um momento do vídeo que é impressionante. Ele também é canadense. Os dois são. Exato. Ele tem total conhecimento de causa, porque ele é canadense. E foi interessante você observar ali quase que 1 minuto de silêncio absoluto de uma plateia bastante grande, e ele refletindo, porque ele é uma pessoa que reflete, ele toma muito cuidado com cada palavra que ele utiliza, e ele falou algo no sentido, nesse sentido que eu disse, ele falou, olha, que ele pensasse na possibilidade de que a legislação e a política que ele está propondo e que ele está, de fato, implementando no Canadá possa ter consequências que não foram previstas ou resultados que possam ser diametralmente opostos àqueles que ele deseja que tenham. Então, eu acho que... Completa. Não, é porque é muito... Fazer uma lei não é algo simples. A nossa sociedade é muito complexa. E seria, se eu tivesse percebido que a gente ia chegar a esse ponto, eu ia pegar alguns exemplos. Eu, infelizmente, não sei de cabeça aqui, não tenho de cabeça para te citar. Mas continua. Não é só isso. Quantas leis não são feitas que acabam tendo resultados terríveis? Mas é isso mesmo, então. Eu entendi que você queria chegar lá, eu quase te cortei algumas vezes, mas sim, é exatamente... Não, mas eu pensei que você ia concluir de alguma outra forma e eu não queria te cortar. Melhor, né? Melhor. Não, porque seria uma ideia nova, então, mas chegou no mesmo ponto. Que é exatamente, você está falando das leis aí, primeiro, não sabemos o que passa na cabeça, por exemplo, do Justin Trudeau. Pode ser que ele saiba, pode ser que ele esteja contando com consequências que não estejam na superfície, mas que ele saiba quais são, ou que ele imagine, ou que ele deseje, porque, evidentemente, é um cara muito à esquerda, apesar de parecer muito PSDB, e aqui muitas pessoas não associam o PSDB à esquerda, mas também então, o que acontece por exemplo, você queria um exemplo, eu vou te dar, com uma história que você mesmo chamou a atenção aí numa outra vez que a gente estava falando, a história dos tais dos canudinhos. Será que as pessoas não sabiam que ia aumentar o consumo de copos plásticos? Será que quem fez a lei não sabia isso? Eu acho que sabia, não sei. Eu penso nisso. Era uma questão que, assim, apesar de não estar muito longe da lógica, muita gente não percebeu. A maioria gigantesca não percebeu. Mas, falar a verdade, né, era óbvio, né, que se você elimina um recurso como aquele, outro recurso ia entrar no lugar, ia substituir. E é a mesma coisa com essas leis todas. Se você faz uma lei que vai te restringir X ou Y, você está desequilibrando os pratos da balança e, às vezes, de uma forma consciente, mas imperceptível aos demais. E é aí que estão as questões, na verdade. Os grandes problemas, por exemplo, da União Europeia. Há uma série de leis lá, a gente estava falando também, do tal do artigo 13, etc. Há uma série de coisas aí que o argumento por exemplo, o Facebook, por exemplo, não vamos admitir o discurso de ódio, mas o que é o discurso de ódio? Eu que vou decidir. Então, os países europeus estão na mão lá de Bruxelas. Quem vai decidir o que é certo ou errado não são mais os cidadãos dos próprios países, mas Bruxelas. Então, peraí, isso daí é legal? A gente sabe que não é. Enfim.
Você falou uma coisa muito, muito interessante aí, você foi eu acho que tem um pouco das duas coisas, mas você falou assim, ué, será que não sabe mesmo das consequências não ditas, né, das consequências secundárias a respeito das suas leis? Não, e, de fato, realmente, eu posso entender que sim, todo esse movimento da União Europeia e da defesa do copyright, de repente, se tornou, né, uma coisa tão importante para eles, né, como eles são bonzinhos e tal. É claro que existe uma intenção de usar esse argumento como uma forma de controle social, de censura, né? Da mesma forma que a tal da Bill 16, né? C-16, que o Peter se opôs no Canadá também, ela não é uma preocupação com a comunidade transgênero, ela é, na verdade, uma forma inicial do Estado começar a controlar a, a expressão das pessoas, a forma como as pessoas se expressam, que é um absurdo sem tamanho, ou seja, não é nem que você não pode elevar 1984 de George Orwell a um novo nível, é o 2.0 de George Orwell. Você não só não pode falar, você não só muda o sentido das palavras, mas você também agora tem que falar coisas que o Estado lhe obriga a falar. Na verdade, não. Na verdade, Orwell, isso está dentro de 1984 também. É assustador como que o George Orwell conseguiu escrever uma coisa que hoje seja tão perto da realidade. Entendeu? Cara, Isso é uma coisa. Agora, enquanto eu estou falando com você aqui, cada uma dessas coisas que a gente está falando, a gente poderia tirar esse assunto sozinho e sobre esse assunto, né? Agora, por exemplo, nós estamos falando aqui, fala-se muito sobre o canudinho de plástico, mas de repente, né, alguém está ganhando com venda de plástico, está se produzindo mais plástico ainda, e aí todo mundo agora virou um expert no plástico, como o plástico está destruindo a vida nos oceanos e tudo mais, mas ninguém fala sobre soluções. As pessoas não percebem, né, que elas próprias só estão reproduzindo o que elas ouviram e elas não estão falando em soluções, elas estão falando em legislação, em controle, em proibir o homem de fazer alguma coisa. Nenhuma delas, eu não ouço, até agora, não ouvi alguém virar para mim e falar assim, mas, cara, o que é que pode ser feito? Né? E eu estou aqui no site, enquanto eu falo com você, eu puxei aqui, o site é www.theoceancleanup.com, TheOceancleanup.com, The Ocean Cleanup. E é basicamente a história de um garoto que, com 15 anos de idade, estava tirando férias em algum lugar do mundo, aí, acho que no Mediterrâneo, se não me engano, não sei, e ele ele ficou impressionado com a quantidade de lixo. O nome dele é Boyan Slat. Ele foi preocupado e extremamente chocado com a quantidade de lixo de plástico que tinha no oceano. Ele começou eventualmente a estudar o assunto e hoje, para dar um pulo rápido nessa história, 7, 8 anos depois, esse garoto desenvolveu um projeto, está implementando esse projeto com crowdfunding, com financiamento privado. A tentativa dele é de fazer de cercar esse fluxo de plástico no oceano, né, a partir do centro das correntes marítimas, onde elas se encontram e que automaticamente trazem consigo boa parte daquele lixo, e ele está posicionando redes gigantescas de mais de 1 quilômetro. É grande, dá uma olhada no site. Essas redes estão limpando, né, o objetivo é retirar a maior parte do plástico do oceano, e a previsão é de que em 5 anos eles
tirariam algo em torno de 30% a 40% de todo o plástico que existe no oceano, se esse projeto dele de fato, funcionar como eles planejam. O garoto viu o problema, pensou a respeito, foi buscar formas de lidar com aquilo e foi implementar. E é isso que o Peterson fala sempre. Isso é muito diferente de você abandonar o seu curso em Harvard e para ficar escrevendo plaquinhas em defesa das minorias ou por um mundo melhor e tudo mais, e pintar o cabelo de roxo e ir para as ruas militar. Sim. Para falar contra alguém ou alguma coisa, enquanto que você desperdiça a sua oportunidade acadêmica, você está numa das melhores universidades do mundo e você não está aproveitando todo esse acervo que bilhões de pessoas gostariam de ter, né, acesso e não tem, você não está utilizando. Sim. Portanto, é um desperdício de recursos e você não está contribuindo em nada para a resolução do problema. Isso Sim. é uma coisa que eu já ouvi falar, eu acho que tem a ver tanto com neurolinguística como com... enfim, quando você se coloca contra alguma coisa e vai militar na rua, você não está se colocando a favor de nada, você não está ajudando em nada para a resolução do problema, né? E militar na rua, rarissimamente, eu diria que em 99% dos casos, não serve de absolutamente nada. É diferente, de repente, o povão todo se reunir para ir para a rua para pedir o impeachment. É muito diferente de você bloquear uma avenida importante para fazer um protesto por causa dos animais ou de uma causa esdrúxula qualquer. Enfim, a gente está faltando mais propositura, né? Alguém já falou de uma forma mais engraçada, mas está faltando propostas, está faltando ideias e está sobrando gente que está atrapalhando o meio de campo, entendeu? E aí, os primeiros a serem sacrificados são os estudantes universitários, e as universidades têm uma responsabilidade imensa no desperdício de pelo menos de 2 a 3 gerações aí formando, já se formaram nas áreas de humanas ao redor do mundo, no Brasil é a mesma coisa, e que não tem a menor ideia do que fazer da vida delas, não tem a menor capacidade de operar na vida real, de se tornar um cidadão produtivo, funcional, que possa eventualmente produzir algo de bom. E nós subsidiamos isso, a ideologização das universidades. Você vê como é que os assuntos rapidamente já podem escoar, sim. Né? Sim, eles se conectam. E voltando um pouquinho com essa questão aí do menino, excelente. Mais pessoas tomando esse tipo de postura seria excelente. Mas não poderia deixar de dizer o seguinte, voltando ao Canudinho. Cara, é igual a história da arma de fogo. O canudinho não é responsável por nada. O responsável são as pessoas que utilizam mal o canudinho, que jogam o canudinho na praia, no mar. Não faz o menor sentido você querer acabar com o canudinho porque tem um monte de canudinho no mar. É uma coisa... o foco está absolutamente torto, errado. A Júlia, gente... vai no Habib's, ela toma um suco que ela pede ali e toma de canudinho. Eu não vou pegar o canudinho e vou tacar no mar. Pô, não faz o menor sentido isso daí. O problema, ele é manipulado, é criado um problema ou eleva-se a um problema, a uma situação tal de que se esse problema continuar, o apocalipse será daqui a pouco, e não se ataca o problema do jeito que ele deveria ser atacado. O problema vira o objeto e não o causador, o agente mesmo, o sujeito. O cara
o cara matou o outro com uma arma de fogo. Parece que o problema é a arma de fogo, mas não é. Exato. Não, Alexandre, peraí, antes que você vá para outra área, é exatamente isso que você Era falou. isso mesmo. Eu jogo no lixo aqui, eu não vou lá no meio do mar jogar o canudinho, né? Então, É importante lembrar que são sistemas públicos que lidam com dejetos, que lidam com lixo, foram os primeiros historicamente a compactar toda essa massa e despejar nos oceanos. Eu sei disso, eu não sei se você estava nos primeiros grupos de Fórmula 1 que a gente começaram desde 94, conversando sobre Fórmula 1. Os pneus da Fórmula 1 são picotados e jogados no oceano. Não sei se ainda o são, mas até 99, 2000, eles eram picotados e jogados no oceano sistematicamente. Então, vamos proibir a fabricação dos pneus. Não, aí a pessoa, os governos voltam, as ONGs e tudo mais, e voltam, não. O problema é você. Você é um criminoso. Não. Sempre foi feito dessa forma. Também acho que deva mudar. Vamos fazer alguma coisa? Vamos pensar. Agora, vamos fazer de uma forma racional. Não vamos. A lei do canudinho, particularmente, me parece que foi só uma forma da esquerda, do globalismo, mostrar para a gente que, se quiser, pode sim aprovar uma lei, isso, por mais esdrúxula que seja, nos 4 cantos do mundo, simultaneamente. Entendeu? Que não vai fazer a menor diferença na melhora da qualidade dos mares. Foi aprovado em diversos estados nos Estados Unidos e diversos países na Europa. Simultaneamente. Você está de brincadeira que você não está telegrafando uma mensagem para mim quando você faz uma coisa dessa. Sim. Poxa, se nós temos a capacidade de aprovar uma lei simultaneamente nos 4 cantos do mundo, por que a gente não usa isso para o bem? Agora, o mais importante antes é saber quem é que tem essa capacidade, qual foi a network, qual é a estrutura de comunicação organizacional que teve essa capacidade. Quem é que está conversando aí simultaneamente a respeito de seja lá qual assunto que for, e que consegue colocar seus planos, aprovar e torná-los lei nos 4 cantos do país e do mundo? Isso é uma coisa que me chama a atenção e que me preocupa, porque, na verdade, isso não está sendo utilizado para o nosso bem. Na verdade, acho que isso aí repito, de novo, mais uma vez, isso aí é alguém mostrando, olha, nós temos sim o poder, a capacidade de fazer isso, de aprovar uma lei, por mais idiota que ela seja, nos 4 cantos do mundo, ao mesmo tempo. São os testes. E isso é um poder muito grande, e isso é um perigo muito grande para todos nós. Sim. É por aí mesmo. Mas, enfim. Tem a questão também, eu ia falar, quer dizer, já vou falar, mas assim, é extenso, mas eu vou falar só não passando, da questão do Me Too, movimento do Me Too. Você vai falar em passando, né? Tá bom. Porque realmente acho que é isso. Né? É gigantesco, mas a questão do Me Too Movement, quem não conhece deveria começar a se informar, porque, na verdade, é só mais um nome de uma causa que alegadamente está sendo levada a cabo para proteger as mulheres indefesas que estão sendo chacinadas quase, da maneira como eles colocam, assim, no mundo todo, pelo patriarcado, pelo homem opressor, né? E que, no final das contas, acaba se traduzindo, né? Já estamos começando, em consequências danosas para as próprias mulheres, no sentido de que o movimento ganhou uma histeria, atingiu um tal grau de histeria que ninguém mais quer trabalhar com mulher. Sim. Porque virou um perigo, virou uma ameaça. Então, os relatos de homens estão dizendo, olha, o que eu faço eu não...
se eu tiver que fazer uma reunião com a mulher, eu normalmente deixo a porta da minha sala aberta, eu chamo mais uma pessoa, eu não fico sozinho com a mulher no mesmo ambiente. No elevador, eu tomo o maior cuidado, se for o caso, eu não pego o elevador se tiver uma mulher, se tiver só uma mulher lá dentro do elevador, na hora que o elevador parar, eu não entro, entendeu? Porque qualquer coisa pode ser transformada numa acusação contra mim, e eu estou aqui para trabalhar, eu não estou aqui para ficar me preocupando com Sim. o que pode, entendeu? Então, perde-se a objetividade, entra o feminismo dentro dos escritórios e as mulheres, por consequência, estão perdendo as suas grandes oportunidades profissionais, grandes oportunidades de trabalho. Por quê? Porque elas se tornaram um risco. Você nunca sabe quando que você vai esbarrar na mulher ou alguma coisa assim, e ela vai, dali um mês, uma semana ou 2 anos, como a gente tem visto agora, transformar aquilo numa queixa-crime dizendo que você a estuprou. E às vezes nem aconteceu nada, como já vimos acontecer aqui no Brasil. Exato, exato. Então, o negócio é esquisito mesmo. Um caso, como eu já falei aqui antes, então voltamos, é mais um caso em que a histeria, a ideologização de uma causa não faz nada pela causa em si, pelo contrário, a prejudica. A mulher é que está saindo prejudicada nessa história toda, entendeu? Mas, como é um boa cabo de guerra para criar mais um fronte de guerra de classes, né? Que estabelece aí essa narrativa, e a mulher, o bem-estar da mulher, que se dane, entendeu? A possibilidade dela de ascensão profissional que se dane, ela sai perdendo, porque é natural que o homem não queira se sujeitar a esse risco. Em alguns lugares, como no Canadá, nos Estados Unidos, existem muitas pessoas que acreditam e advogam dentro na esfera jurídica de que basta a palavra da mulher como prova. Então, aliás, isso já está acontecendo aqui no Brasil também. Então, isso é insanidade. É insanidade e de novo, por mais incrível que possa parecer, e parece que a gente está aqui combinando o papo, mas não se isso daí não é um ataque novamente ao estabelecimento da família, eu não sei o que é. Porque se você causa uma divisão artificialmente, do jeito que está sendo feito, entre os sexos, e gênero é o escambau entre os sexos, você dificulta a aproximação entre pessoas de sexo diferente, porque você estabelece ali uma possibilidade gigantesca de que aquilo pode ser um risco tremendo. Então, você tem o instinto da procriação, mas você também tem o instinto da autodefesa, da autopreservação. E como nós somos animais pensantes, então você começa a colocar, pesar e raciocinar sobre os riscos disso. O estabelecimento da família fica mais e mais difícil de acontecer desse jeito. É um ataque, mais um ataque à família. Não, eu acho excelente. São pontos que estão sendo espalhados no tabuleirinho do ataque à família. Você tem um tabuleirinho com um monte de caminhos para a família ser construída, e você vai colocando pedrinhas, obstáculos que você não consegue ultrapassar. Então, ficam cada vez mais restritos o caminho, ou os caminhos para você estabelecer uma família. Eu acho excelente que você está alinhavando todos esses pontos nesse tema família, porque de fato, isso aí é extremamente real. E até pouco tempo atrás eu tomei conhecimento, por causa de algum outro acontecimento esdrúxulo aí que foi conversado nas redes sociais, eu tomei conhecimento da existência de um ser, né, de um arquétipo, de uma denominação para alguns garotos dessa nova geração de millennials, que a denominação chama-se
Cell, Incel. Não sei se você já ouviu falar a respeito disso. E Não. ela é um acrônimo em inglês que não é acrônimo, é uma redução em inglês que quer significar involuntary celibate, ou seja, ele meninos, homens que não voluntariamente, ou seja, involuntariamente se tornando celibatários. Garotos de 25, 30 anos que são virgens. Isso me chocou e me chamou muita atenção, porque eu fico imaginando o sofrimento que essa geração está passando, pelo qual essa geração está passando, as consequências emocionais para a vida dessa galera aí, para o resto da vida. E isso é um resultado, esse celibato involuntário, ele é o resultado exatamente disso que você acabou de falar. Ou seja, são crianças que, desde a tenra idade, os meninos são tratados como demasiadamente agressivos, como o comportamento nocivo, repreensível, tudo que eles gostam está errado. Sim, são criaturas que nasceram mesmo do lado negro da força, são maus. Exato. São animais, são brigões, eles são antissociais, eles são um mal a ser combatido, eles têm que desenvolver mais o seu lado feminino e tudo mais. Ao mesmo tempo, não pode chegar perto de uma mulher, porque se você encosta a sua mão no ombro, isso já pode ser considerado assédio. Até olhar. Olhar pode ser considerado assédio. Tem processo nos Estados Unidos. Eu sei, um tem amigo processo por olhar, tem processo por cantada, ou às vezes não é nem cantada. O cara chegou e conversou alguma coisa que não era cantada, e ela interpretou aquilo como sendo cantada ou harassment, ou que, na verdade, ela se sentiu agredida e tudo mais. E aí, de novo, mais uma vez, a velha engrenagem. Politiciza-se a questão, a ideologia se retroalimenta desse negócio, entendeu? Os meninos crescem num ambiente extremamente hostil e eles chegam aos 25, 30 sem ter noção do que é ser um homem de verdade. Não sabe. Foi tudo reprimido. Porque foi tudo criminalizado como é que chama? Pintado como um quadro, pintado como se fosse um comportamento doentio e pernicioso, né? Então ele não tem identidade, né? Ele não sabe mais se relacionar com o sexo oposto, porque, né? Então ele fica em casa, em casa e ele pira o cabeção. Imagina o que está acontecendo com esses garotos. Você sabe, você não conseguir se relacionar com as outras pessoas, entendeu? E aí você cria um problema gigantesco. Você, de novo, como você disse, só que agora eu que vou falar, realmente um ataque total à família. Você está... É uma forma de extermínio, porque essas pessoas não vão formar famílias, elas não vão ter filhos, entendeu? Elas não vão se reproduzir, entendeu? Então, isso aí isso aí, meu amigo, é uma situação em que se você falasse há 20 anos atrás que a nossa realidade hoje no mundo inteiro seria essa, você ia falar, não, você está louco, sabe? Teoria da conspiração. Teoria da conspiração, e, no entanto, está aí. Nós estamos vivendo isso, entendeu? E, enfim, foi um prazer. Alexander Holm. Eu comecei meio devagar, mas acho que depois foi bacana. Não, foi ótimo, foi muito legal. Um grande abraço, amigo. Falou, tchau. Também, tchau.